primeiro eu quero agradecer a sua presença. Muito bom estar sempre com o Sensei de Karatê, que eu adoro essa arte marcial. Uma alegria estar conversando com vocês, agradecer o nosso grande arquiteto do universo por essa oportunidade. Também agradecer a minha família por ter me apoiado todo esse tempo com as artes marciais, compreendendo aí às vezes o deslocamento nosso, viajando, competindo e tudo mais. Agradecer você, Tatiane, né, o teu canal, felicitar por essa oportunidade de poder estar levando aos professores, os senseis aí, uma luz e ajudando a superar esse momento difícil, né? E eu treino karatê já, sou faixa preta há mais de 40 anos, né? E hoje tudo que eu consegui, tudo que eu tenho, formação dos meus filhos, todos se formaram, são doutores, né? Consegui uma estabilidade econômica, financeira gratificante, foi através da arte marcial. Então só isso já é um exemplo do empreendedorismo que o karatê proporciona para quem tem dedicação, enfim, segue os valores do karatê, né? Mas eu também queria fazer uma pergunta para você, como é que uma consultora, né, de reestruturação empresarial, Sim. que dança e que pratica, como começou a praticar o karatê, né? Até é bom que sirva de exemplo para as pessoas que estão nos assistindo nesse instante, né? Então, o balé entrou na minha vida aos 35, mas o karatê entrou bem antes. Eu morava em Portugal e eu morava numa região assim de praias belíssimas. E meu pai chegou para mim no verão, em pleno verão, e falou assim: olha, ou você faz um esporte de defesa, ou você não sai mais. Aí, na cidade, eu comecei a procurar, tinha kickboxer, que na época o Van Damme era super famoso, e tinha karatê. Então eu peguei, fui assistir uma aula de karatê, e como toda adolescente, eu estava emburrada lá, porque eu queria sair, eu não queria fazer karatê. Aí eu me lembro que terminou a aula, o sensei Fernando veio conversar comigo e falou assim: você vai começar, você precisa de um kimono, mas a princípio você pode treinar com uma roupa mais que você tiver, depois você compra o kimono. Eu falei: ah, ok, e o sapato? Ele falou: você não observou que era descalço? Bom, essa já foi a minha primeira lição, né? Eu tava ali sem querer estar. Aí, como era um trato, eu comecei a fazer as aulas, mas conforme o tempo passou, o karatê começou a me transformar. Eu comecei a gostar da brincadeira, porque eu comecei a me sentir autoconfiante. E aquilo realmente transformou a minha vida. Bom, depois com o tempo eu voltei para o Brasil, até continuei treinando, mas aí a vida nos distancia. E eu tinha parado na faixa verde. E mudar de faixa, a princípio, não era importante para mim. Eu falei assim, não, o conhecimento que eu tenho já para mim está suficiente. Mas aí, o ano passado, eu encontrei em São Caetano, que é onde eu moro, um lugar muito bacana, com pessoas assim incríveis. E no segundo dia que eu fui treinar, eu tomei a decisão. Eu falei assim, eu vou para preta. Porque eu acredito que se eu for para preta, isso vai me transformar de novo. Eu vou ter que passar pela marrom, vou ter que treinar, me comprometer. E o interessante disso tudo, professor, é que quando a gente se compromete com uma coisa numa área da sua vida, isso tudo transcende para todas as outras áreas. O jeito que a gente faz uma coisa é o jeito que a gente faz tudo nessa vida. Então, essa é um pouco a minha história com o karatê. Eu adoro praticar, adoro os katas, e isso realmente vai me transformando. É assim que eu uso um pouco o karatê na parte de reestruturação de empresas. E como o senhor sabe, trabalhar com empresas, principalmente nos dias de hoje, não é fácil, né? Como o karatê tem te ajudado nisso também? Bom, eu, como falei agora há pouco, né, tudo que eu tenho, tudo que eu consegui como ser humano, formação da minha família, foi tudo através do karatê, das artes marciais, né? Eu quero aproveitar esse momento para destacar os valores do karatê, né? Esforçar-se acima de tudo, conter o espírito de agressão,
o respeito acima de tudo, criar o intuito do esforço, né? E seguir o verdadeiro caminho da razão. É, isso vai Então, mudando o caráter, né? isso. Com esses valores das artes marciais, do karatê, e com a prática constante, né, das artes marciais, do karatê, a disciplina, o respeito, as metas, né, para você ser um faixa preta, um atleta, você tem que se dedicar, tem que ter disciplina, se alimentar bem, dormir um determinado período que possa ter um rendimento na competição ou para você atingir um objetivo como você mesmo mencionou, né? Você tem que se submeter a algumas metas, né? Tem que ter uma disciplina, uma rigidez nos treinamentos, né? Então, esses valores das artes marciais que você adquire, né, com a prática, você leva para a vida, você leva para você como empresário, né? E se você procurar esses, esses detalhes, né, você vai ter mais facilidade para você empreender no seu negócio, na sua empresa, na sua vida, na sua família, como pai, né, e tudo mais, né? Então eu vejo que através de mais de 40 anos como sou faixa preta, a gente tem vários exemplos aí de alunos que se dedicaram, sempre mandam mensagem que conseguiram tudo isso na vida, foi através das artes marciais e dos valores do karatê. É, porque não é fácil quando você tem uma competição, você tem que ultrapassar todos os limites que você já tinha, né? Você tem que colocar, falo que tem que elevar o sarrafo, jogar o coração, o corpo seguir, porque vai ter privação, vai ter que se esforçar e vai ter que lidar com as suas crenças, né? Que a cabeça às vezes leva a gente para cima ou para baixo. Então, eu imagino que nessas competições não sejam fáceis assim, trabalhar com tudo isso. Exato. E Eu, também no sentido do caminho do karatê, né? Do caminho do karatê, da prática, independente de você querer ser um faixa preta, um atleta, né? Ele te dá tudo isso que a gente está falando, né? O dia a dia vai fazendo com que você inclua no teu comportamento, né? Os alunos aí, às vezes, têm dificuldade de fazer uma prova, mas quando começam a praticar as artes marciais, eles vão tendo autoconfiança, né? E vão conseguindo se desenvolver melhor numa entrevista, numa prova escrita, né? Então, isso contribui muito com a formação nossa e dos empresários, né? uma coisa que eu gosto bastante quando eu tô praticando é o Kiai, né? É na hora que você, tipo, tá pegando toda a sua força para fazer o movimento e aquilo mexe também com você e vai te transformando. E eu acredito assim que no dia a dia a gente tem que buscar essa força extra, para lidar com o cotidiano até da empresa. Porque você lidar com funcionário, com fornecedor, com credores, às vezes com bancos, com a família, que às vezes não está a par da situação, tudo isso também não é fácil. É por isso que eu vejo muita similaridade entre o karatê, entre as empresas e tudo que a gente faz, até outras artes marciais, inclusive, né? Não só o karatê. Isso, Então, todas as artes marciais que têm o princípio do Bushido, do desenvolvimento espiritual, né? Eles contribuem com isso. Mas, voltando aqui nesse momento da pandemia, da dificuldade que os professores estão passando, né? Você, como uma consultora de reestruturação empresarial, o que você pode dar uma dica aí para os nossos professores? Eu tenho aqui umas dicas também que depois eu quero compartilhar, né? sim. Qual que é a sua visão? O que você acha que os nossos professores têm que fazer nesse momento? Olha, acredito que reinventar é a palavra que cabe para todo mundo. Eu estou me reinventando, entrando nas mídias sociais. Eu gosto mais de trabalhar finanças, a cabeça, mas essa parte de tecnologia eu estou me reinventando, porque é um jeito também da gente aprender a vender nosso serviço através da internet. Então, fica uma dica. Mas você tem a parte financeira, então se você tem uma escola, renegociar os aluguéis,
conversar com seus alunos, começar a falar com quem está à sua volta. Se possível, se estiver com entrada de dinheiro, guardar R$ 1. Se entrar R$ 10, guarda R$ 1. Tipo, ser um pouquinho mais econômico, né? Porque a gente está aqui em casa, fica com a internet o tempo todo ligada, são ofertas e ofertas, né? Deixar o cartão de crédito um pouco de lado, para você não se enrolar no cartão de crédito e principalmente aproveitar as negociações que os bancos estão oferecendo para sair um pouco das dívidas. Agora, outra situação é você manter centrado. O que você vai fazer depois que tudo isso aqui passar? Só que você tem que começar a pensar nisso agora. Quais são as suas estratégias, que produtos você vai vender, se você vai criar uma marca, fazer camisetas para ajudar, às vezes, na movimentação, se você vai fazer alguma ação social, né? Sei que tem vários projetos também para o esporte, né? Que aí acho que é mais um pouco a sua área, para a gente entender quem nós somos e o que nós queremos. Mas aproveitar para ler livros sobre administração financeira, que é alguma coisa assim que as pessoas fogem um pouco, né? Todas as áreas. Às vezes um advogado, um dentista, os professores não sabem muito bem lidar com dinheiro, mas o dinheiro comanda a nossa vida. Então a gente tem que ter um pouquinho só dessa administração financeira. É. Eu tenho acompanhado aí muitos professores, inclusive estão entregando o seu local a sua academia, né? Não estão conseguindo segurar. Eu aconselho eles, né? Eu acho que você também concorda, que eles entrem em contato com os proprietários, né? Renegocie, pegue uma carência, né? Fale com os seus alunos, né? Conversa com os pais dos seus alunos, conversa com os parceiros que vocês têm, os patrocinadores, né? E é o momento agora de, como você mesmo mencionou, de se reinventar, né? Existe dezenas de aplicativos que você não precisa gastar para que você possa fazer uma gestão financeira, possa melhorar nesse período que você não está dando aula, as suas, como você mesmo falou, Tatiana, se reinventando, né, mexendo com as novas ferramentas, novas tecnologias, né, e nesse período que você não está podendo estar presencialmente com seus alunos, né, que você faça esse investimento, né, estude, identifique esses aplicativos que são free, né, conversa com seus parceiros, né, e ajuste. Né? E também, o mais importante agora que eu vejo, é você se preparar para após a pandemia, quando reiniciar as atividades, né. Tem alguns estados que algumas cidades que já estão, as academias já voltaram, né, a ter atividade, claro, com os cuidados, tudo, né. Então, existe, por exemplo, uma carência muito grande, Tatiana, nos projetos sociais que as academias, os professores têm, né? Às vezes ele tem um atleta que quer levar para uma competição internacional e não tem dinheiro, não tem patrocínio, o atleta não tem condições de competir, né? Então, esse momento é o momento de você tirar aquele projeto da gaveta, refazer ele, né, procurar uma ajuda, uma orientação, né, para você melhorar o teu projeto, ele ser um projeto viável, né? E nós mesmos aqui, nós temos um modelo de projeto que, se o professor tiver um conhecimento político na cidade e conversar com os vereadores, algum vereador abraçar esse projeto e apresentar ele pode conseguir uma lei que destina um percentual, né, para o esporte, né, durante isso nunca mais vai mudar. Pode mudar o prefeito, mas o projeto continua, a lei continua, né? Então nós temos esse modelo aí, a gente pode fornecer depois para os professores que tiverem interesse e quiserem melhorar os seus projetos e depois da pandemia aí, né, a competição. Nossa, muito bacana isso. Qualquer forma que a gente tiver de trouxer dinheiro para dentro da empresa,
É interessante. E assim, não basta só trazer o dinheiro. Eu vi aqui, acho que o Tassiano comentou que ele está conseguindo manter o dojo dele fechado, mas está conseguindo se manter porque tinha feito reservas. Então, é aquele trabalho da formiga e da cigarra, né? Quem trabalhou antes dessa pandemia com a cabeça de fazer reservas, hoje está um pouco mais tranquilo. Quem não se preparou, sem desespero. Todo esse momento são de lições que a gente vai levar para o resto da vida. Então, eu sempre falo que quando você tem reserva, isso assim é teu porto seguro. Quando você começar a ter que entrar na reserva, isso é um grande alerta. Uma coisa que normalmente os empresários fazem é começar a vender os bens para colocar dentro da empresa. Então, vou vender meu carro, coloca dentro da empresa. Olha, não dá para falar individual aqui, mas eu vou te falar numa parte mais generalizada. É interessante ter um plano para o dinheiro. Vender o carro é 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Reserve uma parte, pelo menos. Não gaste tudo. E, olha, tenta renegociar. Eu acredito que as empresas que têm aluguéis, que estão tentando renegociar e não conseguem baixar o valor, um valor que cabe no bolso, olha, eu acredito que terão muitos imóveis para serem alugados. Então, não fique em pânico. Tente trazer uma consciência, né, para o dono do local onde você está, porque não vai ser fácil ele também alugar esse local. Eu eu moro em São Caetano, já vi vários locais. Tem um de Kung Fu aqui, muito bacana, que ele teve que sair porque o pessoal não aceitou renegociar. Fazia 3 anos já que estava ali. Eu, como consultora, fico pensando, por que que o cara não alugou de novo? Por que que ele não manteve essa entrada de dinheiro? Mas são escolhas, né? Então, cabeça no lugar. Se tiver uma entrada de dinheiro, pensa, monte um plano financeiro. O que você vai fazer com esse dinheiro? O que você vai pagar? Quais são as suas preferências? E o que a gente chama de oxigênio. O que realmente é essencial para a sua empresa continuar trabalhando. É aquilo que, se você não tiver, você não funciona. Mas só o essencial. Tudo o resto é possível ser negociado. Principalmente nesse momento, todo mundo entende. Né? E eu acredito que esses projetos são muito bacanas. Né? É para qualquer escola, é para qualquer tipo, tamanho. Exato, é para qualquer associação, né, que tenha, ela precisa estar também, às vezes a gente encontra muitos professores que têm alguma dificuldade em ter toda a documentação da sua associação para poder acessar também essas emendas, né, parlamentares, até um projeto desse como eu mesmo mencionei, né? Então, ele não consegue acessar daí, né, se ele não tiver com a documentação organizada, né? Existe também, Tatiane, aí para os professores, aí para pós-pandemia, existe alguns sites, né, que apoiam projetos, né? Não sei se os nossos professores conhecem, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido, né? Tem um site, um portal, né, uma plataforma que chama Arredondando, né, Arredondar. Você vai no supermercado, você faz a sua compra e sobra lá R$ 5, R$ 4, enfim, né? Eles perguntam se você quer arredondar, né? Aí você fala que quer e tal, esse dinheiro vai para essa plataforma. Algum tempo atrás ela tinha meio bilhão de fundo para investir, né? Nossa, que E interessante. às vezes a gente não consegue acessar por causa dessa documentação, né? Então, esse período agora seria bom os professores, né, entrar em contato com as suas federações, né, para regularizar isso e poder ter acesso a isso, né? Por exemplo, agora no Instituto Ayrton Senna, tá com um edital lá, só que é mais na área da educação, né? Mas às vezes tem algumas associações que podem, com R$ 60 mil para apoiar
esse projeto, esse edital está lá, é só se candidatar, entrar lá e solicitar, né, esse apoio, esse patrocínio, né? Então existe, além desses dois que eu mencionei agora, tem várias plataformas, né, várias instituições que apoiam, né? Então é um período de você trabalhar isso e estar preparado para pós-pandemia, né, para você ter esse apoio, né, esse acesso, né, que muita gente não conhece e não sabe, também não sabe como acessar isso, né? Nossa, isso é fantástico. Eu estou vendo aqui, ó, pequenas academias, menos burocracia. Então, eu acredito assim, que o professor Roque tem mais experiência nessa área, sabe os caminhos. Então, entre em contato com ele para agilizar isso para sua academia. Antigamente, eu não sei se ainda está em vigor a parte do ICMS, mas é todo um projeto que leva um pouco mais. Mas, de qualquer forma, são medidas que a gente, às vezes, não dá tempo de a gente saber de tudo, né? Então, olha, entre em contato com o professor exatamente para vocês poderem ter essa opção para a sua academia de dinheiro e um planejamento financeiro. Então, a entrada de dinheiro com o professor, e se vocês precisarem o planejamento financeiro, eu ajudo vocês a fazerem, tá? Para entender como destinar esse dinheiro e sempre, ó, um pedacinho coloca na reserva, nem que seja no envelopinho, dentro, embaixo do colchão, mas não fique sem dinheiro, porque com dinheiro a gente resolve a maior parte dos nossos problemas, principalmente o equilíbrio psicológico. Porque quando a gente sabe que tem algum colchãozinho ali, a nossa cabeça trabalha melhor para encontrar soluções. Porque o que acontece? As pessoas começam a ficar preocupadas, começam a ficar estressadas e o estresse nos deixa cegos. A gente É não consegue verdade. dar É, soluções mais. usando os próprios princípios das artes marciais, né? Você, como um samurai, um karateca, né? Um atleta, você sabe identificar os pontos fortes seus, né? Dos seus adversários. E isso você tem que usar no dia a dia agora, né? Identificar os pontos fortes, fortalecer eles, né? E melhorar os pontos fracos, né, para conseguir passar essa fase aí com mais tranquilidade. Eu queria sugerir umas ações para os professores para que melhorem seu marketing nesse momento, estudem, conheçam, né? Acho que isso aí é fundamental. O relacionamento com os alunos, com a sua cidade, por exemplo, tem muitos clubes de serviços, tem Rotaries aí que adota projetos locais. E é um momento de você procurar esses clubes de serviços. Uma coisa também legal que os professores podem fazer, eu vou dar um exemplo aqui, né? Uma vez o meu filho mais novo queria voltar a praticar karatê, né? Ele pediu para mim, ó pai, você lecionou karatê para meus irmãos, tá? Eu estou com vontade e quero voltar a fazer, né? Aí eu falei, tá bom, vamos retornar então. Aí começamos um projeto social, uma ação com uma localidade aqui, né? E aí, o que eu consegui? Eu não vou mencionar o nome agora aqui, mas eu consegui dos maiores, um dos melhores e maior local para você poder fazer a prática, sem custo, né? Então, às vezes, na sua localidade, tem algumas instituições, tipo até salão paroquial, igrejas que têm espaço disponível, né? Vai lá, conversa com essas instituições, né? Faça parceria com academias que está subutilizado o espaço, né? Isso melhora a sua força, né? Você vai ter mais fôlego, oxigênio mesmo para enfrentar as dificuldades que vêm por aí. Então, conversa com clubes de serviços, Lions, Rotary, outras instituições, associações comerciais, por exemplo, né? Todas elas têm um espaço que pode fazer uma parceria e os professores começar a usar esse espaço, né? Olha, fantástico isso. Quem quer encontra um meio, né? Quem não quer uma desculpa, né? Se a Isso. gente começar a pensar. E quando a gente muda um pouco o que a gente pensa, o universo também começa a conspirar a nosso favor. Traz as pessoas, os projetos, as oportunidades, um livro, uma live, um filme, né? Pra gente
mudar um pouco nossos rumos. Falando de projetos para paróquias, assim, eu gosto muito das artes marciais para as crianças, para todo mundo, para as crianças, porque tem uma parte de hierarquia, né? Respeito, de você saber que se você abusar, né, ficar brigando ali muito, você vai ser chamado a atenção, alguém vai te colocar no eixo. Coisa que às vezes os pais não conseguem fazer. É verdade. Por Para te exemplo, criar alguma sobre o respeito, né? Hoje você encontra nas escolas aí aluno batendo nos professores, né? Eu, quando leciono, inclusive com projetos Pois sociais, é. eu destaco muito o respeito, né? O respeito pelo local que eles estão usando, pelo professor, que tenha honra pela sua família, pelo seu pai, né? Então, isso é uma coisa imensurável. Hoje não tem... ninguém fala muito de respeito, ninguém... às vezes não tem nem respeito com a família, com o pai, com a mãe, com o avô, né? Então, isso é uma coisa que fica pro resto da vida, né? E você pode se dar melhor na vida, né? Ter mais sucesso na vida com isso, né, Tatiana? Olha, eu tenho certeza que sim. Porque uma vez que você faz, você me falou isso não sai de você. Isso não saiu de mim por muitos anos. Tanto que eu sempre falava, preciso encontrar um lugar para treinar karatê. E eu comecei emburrada, mas eu me apaixonei pelo esporte e me apaixonei pelo que fazia por mim. Me tornou uma pessoa mais autoconfiante. E quando você confia naquilo que você faz, você decola em várias áreas da sua vida. Você quer que as pessoas à sua volta também fiquem bem. Então, por isso, eu saio do treino de karatê, vou pro balé de kimono, ponho uma sapatilha, tô de coque. A minha balé também, ela não se importa quando acontece isso pelo tempo. Então, assim, é um jeito de você criar equilíbrio na sua vida, porque assim, eu trabalho com Z. Desde 2009, eu trabalho com reestruturação de empresa. E o que significa isso realmente? No meu trabalho, as empresas chegam com alto grau de dificuldade financeira. Elas estão com o emocional abalado, elas estão com o financeiro abalado, elas já venderam muito do seu patrimônio, elas estão se sentindo fracassadas, elas não estão entendendo por que acordar para ir para a empresa, por que acordar para fazer qualquer. Então, quando você está preparado para lidar com a crise, eu também tenho que me preparar, porque a gente só pode ajudar quando a gente está bem. Se a gente não estiver bem, eu não consigo ajudar ninguém, porque as pessoas vão passar por um processo de amadurecimento, elas vão ouvir que elas não vão acreditar, porque elas estão numa situação complicada. Então, elas querem imediata. Elas falam assim, você não tem o dinheiro para me emprestar? Olha, se dinheiro tivesse sido na sua vida, você não teria chegado nesse estágio. O problema nunca foi dinheiro, normalmente, para as empresas. Porque para as empresas entra dinheiro. O problema são conceitos. E quando você muda o seu conceito, você muda o efeito para toda a sua vida. Aí você entende que você tem que equilibrar saúde física, saúde emocional, financeira, sua família. Às vezes tem que contar a verdade para eles e dói, né? Tem vergonha, tem que as pessoas vão pensar. Muitos amigos somem nessa hora. Então, lidar com crise é isso. E o karatê, ele me ajuda. Ele sempre me ajudou mesmo quando eu não praticava. Eu sabia que de alguma forma eu ia encontrar uma saída. Se eu treinasse, se eu buscasse, se eu lesse mais um pouco, se eu fizesse mais um curso, alguma saída chegaria. E só junto as soluções chegam. Então essa é a minha vivência com esse esporte tão fantástico. É. Bom, eu tenho aí todo esse tempo, né? Fui técnico da seleção do meu estado, né? Tive atleta, medalha no Pan-Americano, na seleção brasileira, né? E tudo mais, né? Isso foi através desses valores que a gente está falando aí, né? Foi através da dedicação,
da persistência, levantava 4 da manhã, 5 da manhã para dar aula, para fortalecer os atletas, trazia tecnologia no desenvolvimento físico dos atletas, que era inédito há 30 anos atrás, né? Hoje já está mais natural isso, né? A gente tem mais acesso, né? Então, assim, a gente, para superar isso, tem que buscar, voltar lá atrás, né? E ver, desde o início da nossa carreira nas artes marciais, né? E invocar algumas coisas que você fez lá atrás, que às vezes a gente vai se acomodando, às vezes com toda essa negatividade do país, né, você vai perdendo isso também, né? Então, voltar atrás, né, recuperar isso, né? Há uma coisa interessante, a gente fala de alta performance de atleta, mas tem alta performance de empresário, né? Para a vida, né? Então, fazer uma rotina aí de manhã cedo, né? Fazer aquela meditação, fazer aquela concentração, né? Como vai ser seu dia, se alimentar, colocar em mente, né? Alguma dificuldade que você possa ter durante o dia, você já está preparado, que você já saber lidar com isso para não atrapalhar a sua performance, né? Então, é um momento de se reinventar, né? Inovar, né? Tem que inovar agora, mesmo com as artes marciais, tem que inovar, né? Eu vejo muito material assim de professores nas mídias, um pouco, precisava preparar um pouquinho mais, né? Saber colocar um pouco mais às vezes editar uma foto, colocar 2, 3 fotos já é o suficiente, né? Então, nesse período agora, né, dá uma ênfase nisso, né? De como você fazer a sua divulgação, criar um blog, ler sobre marketing, né? Como é que é o relacionamento que você vai fazer com seus alunos, recuperar alunos antigos, né? Então, tem N coisas que dá para ser feito e se dedicar nesse período, né? E a reestruturação empresarial, Tatiana, eu tenho acompanhado também, que eu conheço um pouco disso, né? Tem pessoas que sacrificam o seu bem pessoal, a sua família, né? E isso é muito triste de você ver, né? Sim, muito. Com isso, eu não me acostumo. Eu sempre choro quando a pessoa chora, porque eu tanto. A diferença é que eu choro menos tempo, né? Quando ela tá com, às vezes fica chorando por muito tempo até entender todos os caminhos. Mas tem solução, essa é a diferença. Eu consigo guiá-la para ela sair daquele caminho, tanto emocional dela, quando eu consigo tirar o emocional dela, da onde ela está, trazer para um local mais gostoso, com emoções positivas, ela encontra e consegue colocar facilmente as soluções em prática. Eu tenho 2 dicas, uma pergunta e na verdade uma dica, porque na verdade, quando a gente está com emoções negativas, inclusive no tatame, ou ao se preparar para alguma apresentação, a gente tem às vezes um bloqueio emocional, vem aquele, nós tendemos a fazer algumas coisas, ou foge, ou luta, ou paralisa, que vão para os torneios, né? O treino, o jogo, o treino, como funciona? Então, a competição de karatê, como também na vida, né, nos negócios, né, você tem que se preparar, né? Primeiro, fazer uma avaliação do teu atleta, do mercado, né? Fazendo um paralelo aqui, do momento atual, né? E se você quer chegar lá na vitória, né? No topo mais alto aí, você tem que realmente treinar, buscar conhecimento, né? Técnico, conhecimento estratégico, né? Técnicas que te melhoram a tua confiança, né? Alguns treinamentos que você mentalize a competição, mentalize o golpe, né? Mentalize o seu negócio lá também na sua empresa, né? O que você vai fazer, né?
Então, fazer um evento, fazer um treinamento mais próximo da realidade, né? Criar situações que você vai ter que usar lá na competição com atletas, né? Que você deve conhecer os atletas que você vai lutar já. E também você vê situações aí do dia a dia mesmo, né? Do seu negócio, da sua empresa, né? Porque você tem que começar a tratar a sua academia, a sua associação e você também como empresa, usando essas ferramentas hoje, né? A gente sempre fala que hoje fazer negócio, reestruturação, praticamente é uma coisa científica, já tem os métodos, já tem as ferramentas, né? Que seguindo aquilo ali te ajuda a você chegar lá, né? Ter o êxito que você sonha, que muitos às vezes desistem na metade e tal, tá chegando perto e acaba não tendo aquela força final ali para conseguir, né? Olha, isso realmente é verdade. A gente às vezes está tão próximo. É que a gente desconhece, né? A gente faz muito o que as pessoas à nossa volta fazem. A gente se aconselha às vezes com pessoas que não são da área, né? Que não... o que eles acham, às vezes nem colocarem em prática, então não sabe o resultado. Mas aqui eu queria deixar uma dica até de marketing digital. Existe um aplicativo que se chama Google Meu Negócio. Você baixa, você se cadastra sua empresa, né, com o telefone, tem ali. Depois de 12 dias ou 15 dias te mandar por correio uma senha para falar que realmente assim. E as pessoas vão te procurar, quando procurarem academias de karatê, vão achar através dessa ferramenta que é. Então, uma dica aí, porque depois dá para fazer anúncios no Google Ads, aí é um pouquinho mais específico. Mas a gente, tudo ferramentas que eu estou aprendendo agora também. Então eu estou me reinventando exatamente para poder ajudar as pessoas a se reinventarem, porque a gente é um exemplo. Né? Se eu falo para você, vai lá treinar e eu não vou, que exemplo que eu sou? Né? Exato. Se eu falar pra você, para de comer chocolate, eu como chocolate, então é uma coisa que eu não vou falar pra você parar de fazer, porque eu como chocolate. A gente tem que dar o exemplo, né? E essa parte de se reinventar, e eu acho que se reinventar e autoconfiança, eu costumo brincar o seguinte, olha no espelho e fala, você é incrível, né? Valorize quem você é, entenda que você é único, que você realmente consegue, afinal você já conquistou tantas coisas na sua vida. Isso aqui é só mais uma etapa. É só mais um processo de se reinventar e os melhores. E melhorar um pouco o nosso cotidiano. Quero agradecer imensamente todos vocês que participaram com os seus comentários. Às vezes não dá para ler aqui todos na hora, mas comentários valiosíssimos, de como reestruturar a empresa, como se manter centrado e às vezes até buscar novos caminhos. Isso é sempre muito importante. Bom, eu vou deixar meu agradecimento aqui especial ao professor Roque, que vocês tenham todos um sábado maravilhoso. E se precisarem da gente, tanto eu quanto o professor Roque estamos à disposição para qualquer comentário ou ajuda nos projetos, tanto na parte dele, de projetos para as escolas, quanto a minha parte de reestruturação financeira, de planejamento financeiro. Bom, eu agradeço imensamente vocês e que vocês tenham um fim de semana maravilhoso. Os.